A gente hoje está iniciando, né? Então aqui um dia diferente. A gente vai ter a nossa divulgação de resultados nesse primeiro momento e depois na sequência a gente faz o nosso Investor Day. É um evento também diferente. Pela primeira vez a gente está fazendo ele híbrido. Então a gente tem aqui, né, alguns participantes presenciais conosco aqui na nossa sede no escritório em Porto Alegre e também, né, temos os participantes online. Esse evento também ele tem toda a transmissão com tradução simultânea para o inglês. Então, quem estiver na sala em inglês vai receber o link com a PPT que a gente vai apresentar agora da Call de Resultados e também com a PPT que a gente vai apresentar ao longo do dia dos conteúdos do Investor Day. Tá? A gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas específica para a Call de Resultados. E depois, mais no final do dia, quando a gente passar os conteúdos mais de estratégia, ecossistema, longo prazo, teremos um outro momento um pouco mais longo para esses temas. Então, também peço que, neste primeiro momento, a gente, de fato, né, direcione as perguntas mais para a performance do trimestre, curto prazo, e deixemos as demais, né, para este segundo momento, em que vão ter conteúdos muito relacionados a isso. A gente tem também perguntas de jornalistas, né? A gente pede que sejam direcionados para a nossa assessoria de imprensa. Deve estar aparecendo aqui um número, né, na tela para quem está online. Tá? E, com isso, eu acho que eu dei todos os avisos aqui que eu precisava para a gente começar o nosso dia. Tá? Eu convido, então, o Daniel Santos, o nosso CFO e DRI, para fazer os comentários do Day e depois, na sequência, né, o Fábio se junta a gente para fazer aqui a primeira fase de Q&A do dia. Obrigada. Obrigado, vai lá, Daniel. Bom, bom dia a todos. Agradeço aí a presença de todos. Bem-vindos. A gente vai ter um dia longo, mas vamos ver. Vamos aproveitar o dia. Vamos começar falando de resultados. Opa, esqueci o meu segundinho. Preciso disso. Bom, vamos falar dos resultados de T1. Começando falando um pouco do crescimento que a gente teve agora no T1 de 2022. Então, a gente atingiu um crescimento de receita líquida de 2,2% versus a base de T1 2022. Né? Quando a gente pega apenas a parte de vestuário, quer dizer, a gente exclui aqui Camicado, 3,5%. E vamos comentar um pouquinho sobre como é que foi o T1, né? Como é que a gente coloca em contexto a nossa performance de vendas em T1. Primeiro, alguns dos elementos que né, trabalharam ao longo de T4, que estiveram presentes em T4, eles seguiram em T1. Quais foram esses elementos? O contexto macro, então a questão de macroeconomia, a questão de inflação, renda, o consumidor, de certa maneira, pressionado com inadimplência, pressionado por a questão de inflação, segue sendo um fator que teve peso no primeiro trimestre. Tá? A gente não pode esquecer que a gente teve também uma forte base de comparação com relação a T1 22. Tá? T1 do ano passado foi logo a saída que a gente teve da pandemia, mesmo tendo janeiro com a Omicron, mês de fevereiro e principalmente março, foram meses fortes para a Renner. Tá? Quando a gente vê o crescimento da Renner versus a média do mercado, a gente cresceu mais ou menos 2 vezes a média de mercado. Tá? Agora, independente desses fatores aqui externos, a base de comparação e contexto macro, tem 2 elementos que eu gostaria de comentar com vocês, que é o seguinte. A gente, logicamente, o nosso T4 de 22, a gente acabou fechando o ano com um nível de estoque um pouco acima do que a gente desejava, e a gente, né, tomou a decisão ao longo de T4 de, como é que a gente equaciona o estoque, como é que a gente também equaciona o receio de algum tema logístico que ainda, né, era um risco que estava na mesa, e a gente tomou a decisão de cancelar ou fazer uma redução significativa da nossa coleção de transição, né? Que é a coleção que a gente tem de transição, né, do verão para o inverno. Essa, logicamente, redução fez com que a gente antecipasse a nossa coleção de inverno no T1, que foi basicamente no mês de março. Essa foi uma estratégia que no ano passado, em T1 de 22, funcionou muito bem, tá? Porque a gente, logicamente, o inverno começou mais cedo e a gente estava com a loja toda preparada para o período de inverno. Então, por isso que a gente teve
uma performance tão superior no T1 de 22, mas em T1 em 23, como o inverno não chegou, né, a gente acabou ficando com uma loja mais pesada e a gente perdeu competitividade versus o mercado. Tá? Além de perder competitividade, logicamente, a gente tinha os itens mais antigos de verão que a gente acabou tendo que vender com algum nível de markdown. Tá? Fora isso, a gente acredita que a gente poderia ter feito a transição de percepção vamos assim dizer, um trabalho de percepção de preço mais rápido. Né? O que é essa percepção de preço? A gente acredita que a gente não deu aumento de preço mais do que a média do mercado. A gente acredita que quando a gente faz a comparação, os aumentos de preço que foram dados foram muito em linhas com o que o mercado deu. Então, a gente não teve mudança de posicionamento da Renner. Só que existe, na cabeça do consumidor, uma percepção de que tudo está caro. Né? Por quê? Porque o aumento de preço de toda a indústria de vestuário ele foi muito alto, ele foi muito forte. A gente, logicamente, a gente procurou adaptar o nosso visual merchandising, o nosso sortimento, né? Trabalhando a nossa pirâmide mercadológica de preço, de uma forma que a gente possa trabalhar essa percepção de preço. A gente acredita que a gente também tomou mais tempo do que a gente deveria, e essa percepção de preço maior, negativa, logicamente também teve algum peso com relação à performance de T1. Né? Esse tema de percepção de preço a gente já ajustou, então a gente já fez todo um trabalho com relação ao sortimento que está nas lojas e também a parte de visual merchandising, de tal forma que a gente, de certa maneira, consiga adaptar a forma como a gente está operando a essa situação econômica agora e o bolso do consumidor nesse momento. Tá? Outro ponto que vale a pena a gente mencionar, o crescimento da Elcom. A Elcom teve um crescimento de 8,5%, que é um crescimento que, sem dúvida, vai ser acima da média do mercado. Então, a Elcom segue tendo um crescimento acima. Tá? Vamos falar do nosso digital. Né? A gente teve um crescimento de 1,4% versus o T1 de 22. A penetração ficou relativamente em linha com a penetração que a gente teve ano passado, 15,2%. A gente vê que o nosso canal digital segue cumprindo o seu papel. Né? Então, nessa jornada omni de loja física, loja digital, o cliente escolhe aquilo que é mais conveniente para ele, né? Seja pelo app, seja pela web, seja também no sentido de receba em casa ou até mesmo retire em loja. Né? Ponto interessante é que o retire em loja, agora no primeiro trimestre, atingiu em torno de 20% das nossas vendas digitais. Tá? A gente conseguiu ter uma melhora boa de serviço. A gente saiu de 45% das entregas D+2 em nível Brasil para 48%. Isso aconteceu sem impacto de custo. Né? A gente conseguiu, né, na nossa jornada de rentabilidade do digital, frete e a parte dos custos de marketing, né, como percentual do nosso faturamento, tiveram uma redução de 2,4% pontos percentuais versus o ano anterior. Tá? Marketplace, a gente, né, conseguiu, temos aqui aportados praticamente um pouco mais de 1.000 sellers, né, entre Camicado e Renner, e já representa 11% do GMV. Né? Outro ponto que é importante, tem a ver, na verdade, com a Renner em si, loja física, loja digital, é que a Renner foi, uma vez mais, né, foi destaque como marca de moda mais valiosa do Brasil pela Interbrand. Né? Então, de novo, a marca tem presença, tem lembrança, e marca forte, logicamente, ajuda a gente a poder a ter destaque na mente do consumidor na hora que ele vai escolher o que ele, né, em que loja, em que lugar ele vai comprar. Né? Seguindo adiante, vamos falar um pouquinho de margem bruta. A gente teve uma queda de margem bruta de 1 ponto percentual, tá? E, de novo, em linha com o que eu falei com relação ao faturamento, a gente teve remarcações de itens de verão. Então, de novo, não tínhamos a meia estação, o inverno demorou a chegar, loja um pouco mais pesada, a gente acabou tendo que fazer remarcações de itens de verão, e não tenho a menor dúvida do que a participação dos itens, né, a menor participação dos itens de outono e inverno, também tem peso na margem, porque eles são itens que têm uma margem melhor, e você acabaria vendendo nesse início do inverno com a margem cheia. Né? Vale lembrar que a base de comparação ela é pesada, a gente praticamente igualou em T1 2022 a margem que a gente tinha no pré-pandemia. Né? Isso, logicamente, está relacionado com essa
ótima performance que a gente teve, principalmente nos itens de inverno em março. Tá? Um ponto que eu esqueci, eu tenho aqui as minhas notinhas, mas eu estou tentando evitar olhar, mas que é bom relembrar, que em T1, se a gente pega a performance de venda de janeiro e fevereiro, a gente estava num acumulado com high single digit. Né? Março que fez a gente tombar para os 2,2%. Tá? Então, isso daí é um ponto interessante para ter só para ter uma ideia de como, né, essa situação de não estar com o portfólio adequado naquele momento pesou na nossa performance do T1. Voltando aqui para a margem, Camicado e Ucom tendo ganhos de margem, né? Ambos aqui está relacionado à estratégia comercial, sortimento, negociações com fornecedores, o mix que a gente conseguiu trabalhar. Tá? E o que a gente já observa nós temos uma menor pressão de custo. Né? Nós temos um câmbio que está mais comportado. Tá? E a gente não tem a menor dúvida que isso daqui vai beneficiar a gente nos próximos meses. A gente ainda não vê isso, o impacto disso em T1, né? Porque os itens que estão sendo vendidos em T1 ainda são itens que foram comprados no passado, mas isso daqui vai ajudar a gente no futuro e vai ajudar a gente em duas perspectivas. Uma a gente ainda tem confiança, né? Nós estamos ainda confiantes de que conseguimos fechar o ano com ligeira melhora de margem versus o ano de 2022. Tá? Então, isso aqui corrobora com essa nossa visão. E segundo, nessa gestão de equação de valor, que é a área de produto que o time do Henry está fazendo, nós vamos buscar fazer uso dessa menor pressão de custo para poder trabalhar, né, os nossos price points. Então, alguns itens que a gente sabe que são críticos com relação à percepção de preço, conseguir trabalhar esse price point sem ferir margem. Tá? Então, isso daqui é o ponto importante com relação ao futuro. Né? Vamos falar um pouco de SG&A, né, as despesas correntes no período. Então, tivemos aqui um aumento de 8,8%, né, tivemos um aumento aqui na participação percentual. Sem sombra de dúvida, os menores volumes vendidos impactaram, né, tivemos um impacto de escala de negócio, de desalavancagem operacional que nos impactou. Tá? Agora, temos que lembrar de alguns pontos. Né, um deles é a despesa de comissionamento do novo CD São Paulo. Então, como a gente já vinha falando para vocês, a gente está comissionando o CD São Paulo, nosso CD de Cabriúva, e primeiro e segundo trimestre de 2023 vai ser o pico com relação às despesas de ramp-up desse novo CD, tá? Que são os custos em duplicidade, mão de obra, aluguel, frete, tá? Dentre outros. E isso daqui representou mais ou menos 0,7%, né? Pontos percentuais, essa despesa aqui incremental. Vale lembrar que a gente também, a gente fez uma série de investimentos no passado com relação a uma série de avanços que a gente estava fazendo no nosso ecossistema, cientes também da situação de volume, a situação mais complicada nesse primeiro semestre, a gente já iniciou ajuste de estrutura. Tá? E quando você faz ajuste de estrutura, num primeiro momento você tem um custo, você tem um benefício futuro, tá? Mas ele teve aqui um impacto que foi em torno de 0,5%, 0,4% do pontos percentuais. Tá? Combinado disso, a gente excluísse esses efeitos aqui, que eu chamaria de um pouco de não recorrentes, a gente teria tido o nosso SG&A em torno de 43% da ROL. Tá? Bom, seguimos, como eu já comentei, tendo eficiência no digital, tá? Então isso daqui está aqui embutido aqui nesses números. Tá? Bom, vamos falar de Realize, serviços financeiros. Né? Bom, lendo aqui um pouco os relatórios e ao longo da madrugada, a gente vê claramente aqui que a gente vê uma melhora sequencial da Realize, algo que vários aí de vocês que escreveram os relatórios comentaram. Tá? Eu vou comentar um pouco. Bom, o que aconteceu? Por que a gente teve essa melhora aqui? De certa forma, não estava... Ainda existia uma expectativa que a gente fosse fechar muito parecido com o T4. A gente conseguiu avançar no sentido de receitas. Tá? A gente teve a nossa receita de serviços em linha com o que a gente estava planejando. A receita de juros veio bem no período. A gente também fez um bom trabalho, o time da Release fez um bom trabalho de despesas. Tá? Tudo isso permitiu com que a gente, né, fechasse ainda no negativo, mas tendo uma melhora sequencial versus o período de T4. Tá? A gente vê aqui que a nossa base de clientes se mantém relativamente estável, né? Teve uma pequena baixa, eu vou comentar, a gente continua tendo
umas originações bem abaixo do que a gente tinha no passado, fruto de uma política de crédito mais rígida, né, com muito mais cuidado na originação de novos clientes, tá? Porque, na verdade, o que a gente vê? O cenário de inadimplência da economia não mudou. A gente continua vendo, sempre nas notícias, o número de CPFs que estão negativados, era 62, era 60, já estão falando de 70 milhões de pessoas, né, de CPFs com problemas. Né? Quer dizer, a situação macro não está mudando, e, logicamente, que isso continua fazendo pressão no resultado da Realize. Tá? Comentando um pouco de originação, tá? Porque às vezes, né, tem as perguntas de, poxa, o risco de que vocês estão aportando na carteira. Esse aqui é um gráfico muito parecido com o que eu apresentei no T4, que eu estou tirando aqui, é aquele histórico que eu falava que a maior parte do crescimento da carteira tinha vindo de migração do CCR para o co-branded, né? Mas aqui eu comento um pouco o perfil de risco do cliente que está sendo originado. Então, o que a gente observa é que de 3T adiante, a gente seguiu aportando um risco bem inferior ao que a gente tinha no passado, tá? Fruto aí dessa nossa política de crédito, né? Um pouco mais rígida, tá? Mas, ao mesmo tempo, fruto também da situação econômica. Né? Imagina que, quando eu visito as lojas de praças populares, eu pergunto para o time, eu falo, e aí, como é que está a taxa de originação? Poxa, Daniel, está mais baixa, fala para mim, mas o que é o motivo? Eles falam, olha, 40%, 50% das vezes a pessoa que vai pedir, ela já está negativada, quer dizer, ela não passa pelo crivo número 1 de originação de crédito, porque ela já está devendo, ela já está com problemas na praça e difícil você poder trabalhar e fazer um score de crédito de alguém que já está com dívidas e está tendo que, né, tem coisas penduradas para poder fazer o pagamento. Isso, logicamente, atrapalha, logicamente, a originação, porque a gente vê aqui, quando a gente vê os volumes de aprovações de T23, um T23 versus 22, a gente teve uma queda de quase 40%. Vale ressaltar que a gente começa a ter uma estratégia de originação muito mais forte pelo CCR. Tá? O CCR, só dentro da Renner, né, na verdade, a Realize continua prestando o papel dela de prover crédito para o consumidor que quer comprar dentro da Renner. Tá? E você vê a proporção muito maior, porque é um risco mais controlado, então você consegue trabalhar eventualmente esse risco médio que está aqui, um pouco aqui dentro do CCR. Tá? E, à medida que você vê o comportamento de compra, você pode propor, aí, você pode fazer um upgrade para o co-branded. Tá? Vamos seguir adiante. Nível de inadimplência segue elevado. Tá? Então, duas coisas aqui. O nosso over 90 segue meio que andando de lado. Tá? A gente observa que, quando o pessoal me pergunta, Daniel, mas como é que está a dinâmica das safras? Eu diria o seguinte, não existe mais falar, foram originações de 2021. Né? Logicamente que as originações mais novas, você acaba tendo um over 90 maior, mas o que a gente observa existem CPFs novos entrando no over 90 de todas as safras, 17, 18, 19, 20, então, não é mais uma questão de uma originação de uma safra específica. É uma situação macroeconômica que, de certa maneira, vai pegando várias pessoas que entraram, que aportaram dentro da Realize em momentos distintos. Tá? A gente vê aqui que teve um ligeiro repico aqui de inadimplência no de curto prazo. Isso daqui é muito mais sazonalidade. Né? Historicamente, quando você fecha o T4 e vai para o T1, a gente sempre tem no final do ano aquele nosso programa que você dá um pouco mais de prazo e carência, você tem Natal, você tem um Black Friday, geralmente você tem um repique de inadimplência no T1, super em linha com o histórico, então não é nada que demonstre que você está tendo uma mudança estrutural de tendência, não. A gente acredita que isso daqui está em linha, não tem nada que mude da percepção de que sim, as nossas safras novas elas estão se comportando melhor, e a gente está começando a ter, logicamente, uma tendência que a gente consiga melhorar a carteira ao longo de T2. E, bom, T1 e T2, a gente acredita que eles vão estar muito similares, a carteira vai continuar, né, a Realize vai continuar muito pressionada, e devido, logicamente, a esse ambiente externo. Tá? O que a gente tem de perspectiva é que, ao longo do segundo semestre, a gente tem a expectativa de uma melhora. É uma melhora que conversa com várias ações que a gente fez, todas essas ações que eu já descrevi aqui para vocês, e também
com perspectiva que o macro tem alguma melhora. Então, a gente, né, quando a gente vê o boletim Focus, a gente lê os relatórios de vários economistas, e até mesmo que alguns de vocês escrevem, existe a perspectiva que a gente, o programa do governo desenrola, a perspectiva de que, as pessoas, quando gastam menos e comprimem a renda dela, também é para conseguir pagar as dívidas, então essas dívidas vão sendo pagas, as pessoas vão conseguindo voltar à normalidade. A gente acredita que ao longo do segundo semestre a gente pode sim ter uma melhora, e a gente conta com isso. Logicamente que a gente segue com a nossa política de crédito, olhando e observando o que está acontecendo, né? E o Maniero, Medina e time vão fazer os ajustes à medida que a gente vê que a gente possa fazê-los, né? Dentro de casa, um trabalho que a gente está fazendo também é como é que a gente consegue fazer com que a Release continue sendo mais e mais protagonista dentro do ecossistema. Quando a gente vê a nossa base de clientes, a gente fala de uma base de clientes ativa de 5,6 milhões, mas se eu estico isso para 24 meses, talvez ela vai, Medina, 7, né? Acho que vai para um 7, alguma coisa assim. Como é que a gente olha para essa base ativa mais ampliada e identifica clientes que a gente pode... como é que a gente traz esse cliente de volta? Porque é limite que já está disponível, risco, de certa forma, já conhecido. É lógico que você pode olhar o risco e ver, eu não vou querer despertar um cliente que eventualmente está negativo fora, mas você dá uma olhada e você tenta trazer alguns clientes de volta. Então, é um trabalho, né, um pouco mais detalhado, um pouco mais minucioso e granular que o time está fazendo, para que a gente possa trabalhar a carteira. Porque uma das coisas que atrapalha muito nessa composição é essa carteira pressionada. Tem quem deve, e que a gente está tentando buscar e fazendo os esforços de cobrança. Tem também as pessoas que não devem, que teoricamente estão com crédito bom, estão aptos, mas que não estão comprando. Por que não estão comprando? Porque, eventualmente, eles estão com um problema, estão com dívida, a renda está mais baixa. Então, a gente está tendo dificuldade de fazer essa carteira girar na mesma velocidade com que a gente estava planejando. Tá? Bom, vamos seguir para o próximo aqui, falando de EBITDA, né? EBITDA total ajustado, uma queda de 34,3%. De novo, vale lembrar um pouco daqueles, né, serviços financeiros e a desalavancagem são os grandes fatores que impactam aqui. Tem um tema de lucro líquido que eu acho que vale a pena reforçar, e falando com alguns de vocês ontem à noite e um pouco hoje de manhã, que são duas coisas aqui que, de certa maneira, descolam um pouco o movimento do EBITDA e o movimento do lucro líquido, né? Primeiro, resultados, né, quando a gente vê resultados financeiros, a gente tinha uma base de caixa maior em T1 do ano passado, então você gerou, logicamente, receita financeira maior do que agora. Daquele passado até agora, a gente fez programa de recompra, a gente fez os pagamentos de dívida, a gente fez também 2 programas de recompra, vamos assim dizer, que a gente completou, né, a gente fez todos os pagamentos de juros sobre capital. Então, a nossa base de caixa ela é menor, ela gera menos receita. Um outro ponto são os ajustes cambiais da Argentina. A gente teve aí em torno de 15 milhões de reais de perda de ajustes cambiais relacionada à nossa operação de Argentina que caíram no T1, que aí eu chamaria de um não recorrente. Tá? Além disso, né, vocês lembra que a gente andou comentando com vocês o fechamento de algumas lojas, né? Então, a gente fez uma baixa de 16 milhões de reais, uma baixa de ativos do T1, que também, de certa maneira, é não recorrente, tá? Que impactou o lucro líquido, que, de certa maneira, os dois juntos dão mais ou menos 32 milhões de reais, que faria com que um pouco da tendência que a gente viu do EBITDA está mais próxima aqui do lucro líquido. Tá? Bom, eu acho que passei por tudo aí falando de passado, vamos falar um pouquinho do para frente. Tá? Já estamos em T2, tá? Estamos aqui avançando no segundo trimestre. Um ponto que eu queria comentar é abril, logicamente, que existe a questão de volumetria e a base forte que a gente teve no ano passado. Todos vocês reconhecem, sabem que ano passado tinha, né, o famoso revenge buying, quer dizer, as pessoas comprando depois do período de pandemia, um frio que foi antecipado e muito forte. Tudo isso ajudou a nossa volumetria no ano passado. Tá? Agora, muitos de vocês me perguntam, Daniel, mas tem a volumetria, mas tem a competitividade da Renner. O que a gente observa agora em abril, que o frio começou, é que a nossa tradicional leitura de contagem de sacolas já mostra que a gente vem retomando ganhos de sacolas. Tá? Isso é positivo, isso quer dizer que a coleção entrou bem, quer dizer que a gente começa a ver a questão de todo o trabalho que a gente fez com relação a VM, pirâmide mercadológica de preço, tem funcionado, e a gente vê aí uma retomada de ganho de share. Tá? A gente vai seguir priorizando diferenciação de nossas coleções, então o time do ERM preparou aí uma coleção forte, uma coleção que
tá, de certa forma, conversa com essa situação de preço de consumo mais complicada. Tá? A gente vai trabalhar força e presença das nossas marcas, vocês vão ver a Renner mais presente em mídia. O filme do Dia das Mães já saiu, né, já foi para a TV, presente em mídia social, vai ter uma campanha de Dia dos Namorados, então a gente vai fazer as marcas, a marca Renner, as marcas da Renner serem protagonistas nesse segundo trimestre, isso, sem sombra de dúvidas, ajuda. Marca forte, marca presente, coleções fortes, significa ganho de mercado, significa melhora de vendas, é isso que a gente está contando. Seguimos buscando oportunidades em custo, time do Henry caçando todas as oportunidades que a gente possa ter com relação a custo, né? Seja para o presente, seja para o futuro. Estamos aí negociando a coleção que vem pela frente, então estamos fazendo todos o que a gente pode fazer para otimizar custo. Ajuste de despesas, seguimos fazendo ajuste de despesas cientes desse momento de volume, né? Essa situação que não é única da Renner, mas a situação do varejo, a gente está ajustando as nossas despesas, olhando sempre o tema de produtividade, como é que a gente acompanha a produtividade de loja, a produtividade do escritório, do headquarter, de tal maneira que a gente possa ajustar as despesas e trabalhar aquele SG&A que, nesse T1 aqui, foi um ofensor, né? Eficiência do digital, né? Eu vou falar bastante disso aqui no Investor Day, mas, sem sombra de dúvidas, seguir melhorando o digital, seguindo ganhando rentabilidade no digital, e rentabilidade no digital é igual melhorar o SG&A como percentual da ROL. A gente vai seguir forte aqui também no período do T2. E encantamento de nossos clientes, né? Quer dizer, como é que a gente, execução em loja, né? Como é que a gente consegue sempre surpreender o cliente, para que o cliente possa ter uma jornada com a Renner que seja maravilhosa, e aí que a gente possa contar com ele, né? Comprando novamente, né? Trabalhando no lifetime value dos nossos clientes. Bom, temos confiança em T2, né? A gente sabe que é um período mais complicado, é um período mais estressado que a gente está vivendo, tá? Mas a gente acredita que, bom, toda essa receita aqui que eu passei para vocês vai fazer com que a gente navegue o T2, que é uma base de comparação difícil, mas que a gente consiga navegar o T2. A gente tem a confiança que, saindo de T2 ao longo do segundo semestre, que a gente vai começar a ver uma recuperação de volume. A base do ano passado é diferente, né? O cenário econômico também a gente tem que seja diferente, que a gente vai retomar um ritmo de crescimento maior e seguir ganhando share, seguir em termos de competitividade, ganhando share versus os demais players. Tá? Bom, fico por aqui. Carla? Estou aqui, vamos lá. Bom, agora a gente inicia então a nossa sessão de perguntas e respostas específica, né, do desempenho do TRI. Então, lembrando, né, um pedido especial para que a gente direcione mais perguntas de curto prazo nesse momento. Tá? Então, quem for fazer perguntas aqui, por favor, levante a mão, que a gente alcance o microfone. E eu vou chamar aqui, até vou pedir para a gente começar pelas perguntas do online. Eu tenho 3 perguntas aqui para a gente começar. E aí, depois a gente passa para as perguntas que tem aqui. Tá? Convido o Fábio, né, o nosso CEO, para se juntar aqui a gente, então, para darmos início às perguntas e respostas. Para quem está online, no botão Q&A, pode colocar ali as perguntas, tá? Então, algumas a gente já tem. Quem tiver mais perguntas, por favor, vai colocando ali. Quer dar um bom dia? Quer falar alguma coisa? Não, só esperar a primeira pergunta, mas bom dia a todos, né? Obrigado por terem vindo, né? Já que estou aqui. Acho que para a gente é muito importante ter tanto o pessoal que está online aí, quanto o pessoal que está presencial aqui, né? Acho que somando tudo dá cerca de 600 pessoas aí. Então, acho que para a gente é uma honra ter todos vocês aqui conosco, né? E a gente vai fazer o evento em 2 fases. Vamos agora tentar focar nas perguntas dos resultados do TRI, porque depois a gente tem ao longo do dia bastante conteúdo aí sobre futuro, e aí no final também bastante tempo para perguntas sobre futuro também. Né? É até um bom ponto, Fábio, que eu não comentei no início. A gente deve ter mais ou menos uns 20 minutos de perguntas nesse primeiro momento, então um pouco mais curto que o usual, né, de uma call nossa tradicional, exatamente porque as perguntas mais estratégicas vão ficar para esse momento posterior. Tá? Primeira pergunta, então, vem do Thiago Macruz, do Itaú BBA. Na verdade, são 2 perguntas que ele
que ele tem, eu vou fazer ela quebrada só para vocês conseguirem responder na ordem, tá? Vocês poderiam nos dar uma indicação de como foi a quebra de performance de venda durante os meses do Q1? Abril segue tendência de qual dos meses? Bom, eu diria que o Daniel tocou nisso, né, na apresentação dele ali. Acho que a gente teve um janeiro e fevereiro melhor, né, a gente sentiu mais em março no Q1 e diria começo de abril, né, se a gente pensar nisso. Eu acho que grande parte, né, o Daniel também mencionou, né, a gente tem duas coisas, porque independente de macro, né, de cenário macro, acho que tem duas coisas que estão na nossa mão, na nossa gestão e que a gente não atuou bem ali naquele momento, né. A gente vinha com um estoque um pouco maior do final do ano, porque a gente não fez uma venda como a gente previa, e para ganhar eficiência nesse estoque, nesse ajuste, a gente optou, né, por ajustar o nosso estoque mais na parte de transição. Isso, com certeza, né, machucou mais do que deveria as nossas vendas de março e início de abril, além do fato, né, da percepção de preço, alguns ajustes pontuais, tanto no preço quanto na exposição, na apresentação visual, que a gente sentiu ao longo de março, principalmente ali, nas nossas contagens, nos nossos indicadores, uma perda do nosso lado, e aí é uma questão que não tem nada a ver com o macro, tem a ver com a gente. A gente corrigiu, né, já sentimos uma melhora nas últimas semanas com as correções que a gente colocou, mas afetou principalmente a venda de março ali, diria uma parte do começo de abril. A gente já tem reagido bem melhor agora, as últimas semanas têm sido bem mais positivas. Acho que é um erro que não é estrutural, é uma questão pontual. A gente já revisou toda a nossa estratégia de transições para frente, a gente já revisou a nossa estratégia de preço e tem coisas positivas que vêm para frente também, que é também a gente tem sentido uma pressão positiva de deflação em matéria-prima, em custo de capacidade produtiva, né, o que ajuda ainda mais na nossa estratégia de ter mais valor para o nosso cliente. Né? Joia. A segunda pergunta é do Macruz, tá mais relacionada à Realize. Esse foi o primeiro trimestre com melhora de NPL Formation no Co-Branded, desde 2021. Na opinião de vocês, já dá para dizer que a Realize parou de piorar? Devemos ter melhora consistente? Bom, não, é só abrir aqui, o Daniel complementa, mas eu acho que o Daniel também tocou no ponto da recuperação gradual. Né? Então, acho que o primeiro TRI já foi melhor do que o quarto TRI, e a expectativa que a gente tem é continuar essa melhora gradual de Realize. Mas... Exatamente. Não, e é isso, Fábio, de novo, a gente ainda vê o segundo trimestre, como eu comentei, tão tensionado como o T1, então eu não diria que a gente vai ter nenhum tipo de grande mudança versus T1, porque a gente vê que os condicionantes do mercado continuam tão tensos quanto o que a gente teve no T1. Tá? Agora, um pouco de NPL Formation que o Macruz comentou, e aí eu estava vendo as minhas notas aqui, eu esqueci. A gente conseguiu melhorar a nossa cobertura. Né? A gente fechou, tanto a cobertura total da carteira deu 19%, e a cobertura de over 90, 96,4%, que é uma melhora pequena versus versus o T4, mas é uma melhora que a gente acredita que possa ser sequencial, tá? Dado que a gente está conseguindo ter uma melhora com relação ao risco que nós estamos aportando dentro da carteira. Tá? Agora, a gente, né, segue mais confiante de que de T3 em diante que a gente vai começar a ver um movimento de recuperação mais forte. Tá? E, logicamente, que isso está condicionado a algumas variáveis externas que a gente tem que observar. Tá? Nós estamos ainda contando com um pouco de uma leitura que o mercado como um todo está fazendo de como as coisas deveriam evoluir ao longo de T3, T4. Vamos acompanhar ao longo de T2, aí a gente vai poder ter um pouco mais de certeza e tranquilidade que essa tendência realmente vai avançar ao longo de T3 e T4 dessa forma. Tá, joia. Aí eu tenho mais uma pergunta aqui agora do Luiz Guanais, do BTG. Eu vou fazer esta aqui mais do online, aí eu passo para as perguntas aqui presenciais, e aí depois a gente retoma com mais algumas do online que tem aqui, tá? Então, a do Guanais. Por favor, poderiam comentar sobre a correlação de crescimento do varejo ao crédito para os próximos trimestres, dada a base de lojas em ruas, clusters com renda mais baixa maiores? Eu diria que a gente tem falado, né, que a correlação do crédito nosso, né, vamos dizer, a Realize está com crédito mais restrito em função da questão da inadimplência em geral, é muito semelhante ao crédito em geral. Né? Acho que as pessoas estão com uma inadimplência maior, né? O cenário está de uma inadimplência maior, o que afeta a disponibilidade de crédito do consumidor como um todo, né? Seja nos cartões da Realize, seja em cartões de terceiros também.
Com certeza isso pressiona um pouco o poder de consumo. A gente atuou recentemente também em melhoria de condições ali de pagamento também. O que a gente espera, né, a gente tem algumas ações ainda para implementar, o que a gente espera também ajudar, né, a conseguir ter um poder de consumo maior em quem tem crédito disponível também, né, porque, por um lado, sim, tem um crédito disponível menor para a maior parte da população, mas tem crédito disponível não usado e a gente pode, sim, trabalhar melhor isso. A gente já fez um primeiro movimento, provavelmente fazemos um segundo agora em breve, né, e a gente espera que isso tensione cada vez menos. Né. Já alguma pergunta aqui? Acho que lá está com o microfone já. Peço que quem fizer perguntas aqui presencialmente se identifique com o nome e casa para que o pessoal que está online consiga identificar, tá? Bom dia, Rubem Couto, do Santander. Tudo bem, pessoal? Vocês podem falar rapidinho sobre o quanto vocês estimam de economia com esses ajustes de estrutura ali a nível de despesa para o restante do ano? Se tem algum número que vocês conseguem dividir para a gente do quanto isso pode ajudar a entregar essa leve expansão de margem no ano? Obrigado. Bom, diria que, sem falar em números por enquanto, não sei se a gente consegue dar uma ordem de grandeza, mas acho que primeiro um ponto importante, né? Quando a gente fala desse ajuste de despesas, não é um ajuste pontual, né? A gente vinha ali de um ciclo de investimentos maiores, né? Um ciclo de investimento muito forte em CAPEX e OPEX, e que durou algum tempo. Agora a gente ainda tem a redundância da operação dos CDs, mas a maior parte desses investimentos, né, a gente fez. E agora a gente está num ciclo de redução, né, estrutural. Acho que tem uma parte de otimização de produtividade, mas tem uma parte importante também de a gente revisar estruturas que não são mais necessárias nesse momento. Então a gente consegue trabalhar de uma forma mais enxuta. Sem abordar, por enquanto, a ordem de grandeza, eu diria que, pontualmente, isso até fere o resultado atual, né, do primeiro TRI, e talvez abril e maio ali, porque quando a gente faz essa revisão de estrutura, você tem alguns custos de fazer esse movimento, mas esses custos são pontuais. O que fica depois é estrutural, né? Então, a gente, nesse momento, tem alguns custos pontuais, e, na sequência, a gente tem uma melhora estrutural para frente, né, que permite que a gente consiga ter uma alavancagem melhor de rentabilidade também. Não, é isso. Acho que Dani aqui. Bom, bom dia, obrigada por pegar a minha pergunta. Daniela, aqui da XP. Eu tenho duas. A primeira é até relacionada a esses custos, despesas não recorrentes. Acho que vocês já comentaram que a gente talvez tenha que esperar aí a duplicidade de CD por mais tempo, que o pico é o primeiro semestre, e aí queria entender como que é o phase-out no segundo dessas despesas, e também da estrutura, pelo que eu entendi, acabaria no segundo trimestre, que você acabou de comentar, né, Fábio? E só sobre também a baixa de ativos, vocês comentam no release que vocês estão iniciando um processo de revisão de otimização de footprint. Então, não parece que também seria só desse TRI, entendo que é relacionado a quais que vocês vão fechar, mas só entender se ainda podem ter fechamentos, se vocês ainda estão trabalhando com isso para os próximos trimestres. Então, minha primeira é um pouco de quanto a gente pode imaginar ainda desses não recorrentes no curto prazo. E uma segunda em relação ao alívio de custos, né? Você comentou que vocês já estão trabalhando nessas negociações para coleções futuras, para já trazer esse alívio de custos na margem. Se a gente já pode esperar isso no segundo trio, ou se é uma coisa mais para a coleção de primavera-verão. Obrigada. Bom, vou pegar a última parte da primeira, você pega o restante. Né? Eu acho que, sobre o fechamento de lojas, né, a gente tem falado, e a gente vai falar um pouco isso ao longo do dia também, a gente fez um movimento um pouco mais relevante em Camicado agora no primeiro TRI. Né? A gente sempre faz ajustes de portfólio, né? Então, a gente fala muito da expansão, né, porque no líquido a nossa expansão é sempre maior do que os ajustes dos fechamentos, mas a gente sempre faz ajustes de portfólio, né? Seja em Renner, Yukon, Camicado, seja expandindo lojas onde a gente tem uma boa venda por metro quadrado, seja reduzindo áreas em outras que estão mais deficitárias, seja fechando algumas, mas principalmente com a absorção dessa venda em lojas vizinhas, né? Então, Camicado a gente teve um movimento um pouco mais relevante, porque durante a pandemia, Camicado teve um primeiro boom, né, no segmento de crescimento, né, e depois teve uma queda.
né, e até pela questão da pandemia, a gente aguardou um pouco pós-pandemia para ver como é que ia, né, a coisa ia se configurar, tanto para Renner, Camicado e Ucom, de que lojas realmente iam retomar mais, que lojas iam retomar menos, né? Então, durante a pandemia, isso ficou um pouco mais difícil de afirmar que ia continuar de certa forma. Passado um bom período de pandemia, a gente já conseguiu fazer um movimento. Eu diria que a gente tinha um estoque para fazer, né, que foi feito agora no primeiro TRI. Acho que daqui para frente, pontualmente, pode ter um movimento ou outro, sim, dentro de uma normalidade, né? O grande do backlog que a gente tinha foi nesse primeiro TRI. E, assim como as revisões de estruturas de custos, Daniel comentou da baixa de ativos, mas não é só baixa de ativos, né? A gente, quando faz o fechamento de uma loja, a gente tem custos de transporte, né, de transferência de mercadorias, de equipamentos. A gente absorve parte do time no que absorve a equipe, mas você acaba fazendo alguns desligamentos até por performance. Então, você tem um custo maior num primeiro momento, mas estruturalmente fica muito melhor para frente, né? Lembrando que a gente, diferente de alguns outros players que estão fechando lojas por com problemas de liquidez e aí saindo de mercados inteiros, a gente não está saindo de mercado inteiro, a gente está fechando uma onde a gente tem outra e melhorando a produtividade daquela. Então, estruturalmente, daqui para frente, melhora bastante, né? Mas eu acho que tinha mais coisas aqui, né? Não, e só somando no que você falou, né, Fábio, a gente, 2 anos de pandemia, 1 ano de período pós-pandemia, e a gente vinha de uma expansão de shoppings também, de shoppings novos, muito grande. A gente sabe que o melhor momento de entrar num shopping é quando ele está abrindo, mas não necessariamente todos os shoppings que a gente entra dão certo. Então, também tem um trabalho, como o Fábio comentou, de adaptação. Lembrando que também o pós-pandemia, o fluxo mudou de lugar. Tem alguns lugares específicos, que eu sempre dou exemplo a vocês, como o centro do Rio de Janeiro, Campo Grande, onde algumas lojas de rua em centros urbanos, o fluxo não voltou e não tem cara que vá voltar. E a gente tinha algumas lojas, alguns lugares que a gente chegou à conclusão que não faz sentido, porque a gente consegue absorver volume em outros lugares, porque o fluxo mudou de lugar. Então, a gente vê esse movimento como um movimento natural do varejo, onde você olha toda a rotina normal que a gente tem de gerir e fazer gestão da performance de loja. Tá? Você perguntou de margem. Margem bruta, eu diria para você, benefício que a gente vê está mais para T3 e T4, a coleção de T2 já está uma coleção que já está negociada há mais tempo, tá? Então esses benefícios de custos, e lembrando que eu disse para vocês de que esses benefícios de custo eles vão ser utilizados também no sentido pela área de produto. Bom, como é que eu trabalho a minha proposta de valor, os meus price points, mas tendo esses benefícios de custo junto dessa revisão, permite com que a gente fique tranquilo que isso não vai ter um impacto de perda de margem, que a gente vai conseguir fazer esse movimento mantendo a nossa margem que a gente tinha planejado. Tá? E você perguntou no início a respeito de ajustes e tudo. A gente podemos, ao longo de T2, a gente ainda vai ter alguma coisa de despesas não recorrentes. O CD o CD já era algo que já tinha sido falado, então a gente tem aí T1, T2. Phasing, eu vou falar um pouco no Investor Day, então se esperar um pouquinho, que lá eu vou comentar um pouco de, como é que a gente vê isso que tem a ver com a nossa jornada de rentabilidade para os próximos 2, 3 anos, então vou colocar isso no contexto do Investor Day, tá? Obrigado. E diria também nas demais despesas que perguntou estruturalmente, né, também alguma coisa, né, não recorrente, abril, maio, né, principalmente abril, maio, mas tanto a questão do CD, quanto essas não recorrentes, quanto os fechamentos de loja, passado isso, estruturalmente bem melhores para frente. Não estou só enxergando, mas... Olá, bom dia a todos. Joseph Giordano, JP Morgan. São 2 perguntas aqui. A primeira delas, eu queria explorar um pouquinho a tendência de vendas ao longo do TRI, tentando estratificar, em vez de mês, por faixa de renda da loja, entender como é que foi a dinâmica nas lojas de classe média alta, versus baixa renda, se vocês puderem quantificar se caiu mais baixa renda ou não, acho que seria bastante interessante. E o segundo ponto é tentar explorar quais têm sido as grandes alavancas hoje para essa melhora de custo de CAC e logística no digital, né? Vocês mencionam 2,4 pontos percentuais, sendo que a receita ficou bastante flat quando a gente olha ano contra ano digital, e imagino até que os volumes caíram aqui, né, nesse aspecto. Pega a primeira, pega a segunda? Não,
Pode ser, vamos lá. Não, por faixa de renda, né, a gente sentiu uma pressão maior nas classes com menor poder aquisitivo, né, e acho que está ligado muito à questão da percepção de preço, né, que a gente talvez demorou um pouco mais para trabalhar e vinha muito, né, se a gente lembrar, o ano passado, nesse período, né, final de primeiro tri e segundo tri, grande parte do nosso crescimento veio não só, né, por ter um frio antes da hora ou por ter uma melhora vinda do pós-pandemia ali, mas também porque a gente estava com uma aceitação maior, né, em produtos de faixa de preços maiores, né, a gente também estava com uma aceitação maior, a gente antecipou o nosso inverno e funcionou, né, porque não adiantava fazer frio e não ter os produtos de inverno. A gente aplicou uma estratégia parecida ali no começo e foi ao contrário, um erro nosso, né, a gente percebeu, olhou, já atuou e já está surtindo efeito, né? Então, a gente já vê até um efeito mais positivo nessas mesmas praças, né, de poder de consumo menor, reagindo melhor às ações que a gente já tomou agora, né? E também agora com dias ainda não frios, mas já mais a menos, também uma reação melhor frente ao que a gente tem de mercado ali das nossas ações. Mas foi ali onde a gente sofreu um pouquinho mais. Bom, falando um pouco da otimização ali das despesas do digital, né? No lado de frete, eu diria que é o seguinte, os grandes estruturantes de mudança de frete vêm com o novo CD. O que a gente vê ainda aí, nesse período, quando a gente compara 23 versus T1 de 22, aquilo que a gente vinha falando ao longo do ano passado, que era a otimização de compra de frete, otimização de rotas, né? Todo o trabalho que o time do Pedro tem feito em conjunto com o time do digital para poder operar de uma forma mais otimizada. Não é nenhuma mudança estrutural, porque mudança estrutural vem com CD, e aí você tem algo que é estrutural, que eu venho falando com vocês dos 3 pontos percentuais de ganho de margem por handling e armazenagem, e no futuro a questão do frete combinado de abastecimento de loja e entrega para o cliente, pontos que nós vamos tratar ali ao longo do Investor Day, nós vamos trazer mais detalhe. A parte de cá que tem a ver com a forma como a gente faz o balanço entre orgânico e inorgânico, né? Então a gente tem o programa de CRM, a gente tem várias atividades de mídia social, né, que tentam fazer com que o cliente aporte, né, chegue para a Renner sem a necessidade de você fazer o pagamento, né, para todas as outras plataformas, né, o Google, Facebook, Insta, que seja, né, que é quando você faz o trabalho, faz a aquisição por uma rota inorgânica. Então, a gente tem conseguindo ter ganhos de eficiência. Tá? E, de novo, são ganhos de eficiência que, ao longo do Investor Day, nós vamos combinar, nós vamos comentar, nós vamos explicar em mais detalhe, que isso, na verdade, é uma esteira de coisas que nós estamos colocando daqui para os próximos 2 anos, que, na verdade, esses ganhos de eficiência vão continuar também na parte de CAC, de gasto de marketing. Tá? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Fratini, aqui da Goldman Sachs. Uma pergunta aqui do nosso lado seria como que foi a quebra entre preço e volume nesse TRI, em termos das vendas, e também como que vocês estão vendo isso para os próximos TRIs, né? Vocês comentaram um pouco desse vento positivo aí de margem bruta, enfim, com redução dos preços de matérias-primas. Vocês pretendem repassar isso, essa diminuição por consumidor final? Como que vocês estão enxergando isso? Obrigado. Desculpa, Daniel, só antes aqui também porque a pergunta que você fez agora, a segunda, ela também é muito parecida com a que o Andrew Rubin, do Morgan Stanley, fez aqui por chat, então eu acho que a gente também já aproveita e atende os dois. Tá bom, tá bom. Bom, vamos dividir ela em 2, né? Então, primeiramente, quando a gente fala de equação de preço, né, o que a gente vai fazer com relação ao preço? A gente, na verdade, como a gente comentou inicialmente, o time está revisando as questões de posicionamento de preço, tá? Então, alguma coisa vai ser repassada para o cliente, sim. Não estamos falando nada de uma forma estrutural, mas a gente vai buscar quais são os itens, quais são aqueles partes do portfólio que, eventualmente, a gente percebeu que o nível de preço, a gente passou de um patamar que feriu ali o consumidor, então o time vai trabalhar nesse sentido, tá? E, logicamente, parte disso vai para preço, né? E quando a gente preço em moda,
não necessariamente o item que você vendeu no passado é o mesmo item do futuro, então, na verdade, você trabalha a equação do produto, né, a receita daquele produto de tal maneira que você consiga atingir aquele price point, trabalhando, né, a negociação de custo que você fez, aquele price point que o time considera adequado. Relação volume e preço, em T1, volume foi negativo, tá? Então, não temos dúvida que a gente teve aí uma volumetria negativa. T1 do ano passado, e eu digo porque isso foi uma informação que eu falei da outra vez, a gente conseguiu fechar T1 com a mesma volumetria de 2019. Tá? Então, o ano passado ele foi tão forte ao ponto da volumetria ser a mesma do pré-pandemia. Tá? Nesse período aqui ela foi negativa, então, de certa forma, foi um volume negativo com carry-over de preço. A gente vê para esse ano não temos preços novos, então o plano está concebido de uma forma que você, na verdade, tem carry-over de preço. Tá? E um volume que, inicialmente, a gente estava projetando para ser levemente positivo, e esse levemente positivo pode ficar comprometido, dependendo quando a gente vê aqui a performance de T1, como eventualmente nós vamos fechar T2, a retomada que a gente tem para T3 e T4. Tá? Então, em termos de volumetria, mais preço do que volume esse ano. E um pouco daquilo que a gente já tinha mencionado quando a gente quando a gente fez a apresentação de T4. Mas diria que, né, primeiro TRI mais preço do que volume. Sem dúvida. Né? Segundo TRI ainda, mas terceiro e quarto TRI já tem invertendo, volume. Já começando a vir mais volume. Só antes da gente ir para a próxima pergunta, que na verdade daí eu vou anunciar agora como a nossa última pergunta, dado o tempo que a gente já passou. Só também reforçando aqui, né, a gente tem outras perguntas aqui que estavam na fila, né, do online. RI, depois, né, do nosso evento, fica à disposição, responderemos as perguntas que estão aqui pendentes, tá? Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Vinícius Estrano, do BS aqui. Minha pergunta é com relação à evolução dos estoques ao longo do ano, o que vocês esperam aqui, dinâmica de markdown também. E se puder comentar um pouco como é que está a situação dos fornecedores aqui num momento um pouco mais difícil de crédito. Obrigado. Vinícius, esse negócio do som vindo de todos os lados eu não te enxerguei. Só. Tá ali, ó. Tá, não, obrigado, Vinícius. Acho que tem tudo que a gente faz tem o pró e contra, né? O ajuste de estoque que a gente fez, por exemplo, né, que feriu a nossa venda, né, tendo uma coleção de transição mais enxuta, sendo que era o que estava vendendo no período principalmente de março e abril, afetou nossas vendas, mas, por outro lado, a gente conseguiu trabalhar com um estoque mais equilibrado. Né? A gente fez isso para ter eficiência de estoque. Diria que, sim, com volume menor de vendas, a gente ainda tem alguns ajustes ali de markdown nesse período, né? Mas a gente está com o estoque bastante saudável, né? Tem um estoque mais equilibrado, apesar da perda da venda ali, mas a gente atuou para isso, né? Para não ter grandes impactos, e principalmente para frente, né? E às vezes a gente fala terceiro TRI ou alguma coisa para frente. Na verdade, a gente não está falando de daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? A gente está falando até final de segundo TRI, começo de terceiro, né? A gente está falando de alguns dias, né? Final de maio, começo de junho, principalmente, onde a gente espera ter um volume melhor. Mas eu diria que o nosso estoque tem ainda algumas questões ali em função do volume de markdown, mas não é nada relevante, porque a gente fez os ajustes necessários também. Talvez não foi o melhor na qualidade dele, mas a gente fez os ajustes que precisava fazer. Bom, obrigada. Acho que com isso a gente encerra aqui, né, a primeira etapa do dia. Né, e aí vamos, então, iniciar oficialmente, né, o nosso Investor Day. Eu diria até, né, Carla, até para que você falou que tinha algumas perguntas, né? A gente planejou um período menor de perguntas agora, porque era bem relativo ao resultado. Perfeito. Eu sei que as coisas se misturam, né? Mas a gente tem, com certeza, muitas das perguntas ali vão ser respondidas ao longo das apresentações. Inclusive, algumas que estão aqui são temas para depois. A gente vai tocar nas apresentações e depois a gente tem um longo espaço de perguntas também, se for necessário, pode colocar novamente ali. Tá bom? Perfeito. Obrigado. Obrigado.